Olá, eu gostaria de estar no sofá da sua casa, agora, tomando um cafezinho e conversando. É muito bom quando a gente se encontra com as pessoas para conversar, só que o tempo nem sempre dá. Daí eu resolvi gravar esse vídeo para falar de algo muito importante para você, com você. É em relação às eleições desse ano. Sabemos que são muitos os candidatos que se propõem a disputar uma vaga da Câmara Legislativa e são inúmeras as propostas. Eu quero apresentar um candidato como opção para você. É o candidato que eu tenho convicção, é o candidato que eu vou votar. Daniel Seio. Você conhece? Já ouviu falar de Daniel Seio? Pois é o candidato que eu quero apresentar também como proposta. Eu gostaria que você votasse nele. Vamos lá, por que eu fiz essa opção em votar em Daniel Seio? Eu tenho 3 razões para isso. Uma é a questão que ele é uma pessoa que tem uma história de luta, que tem uma história de vida. Não é alguém que está se apresentando como aquele candidato que apenas faz propostas e não sabe o que fazer depois. Ele é alguém que tem uma história, que tem um compromisso. E por isso, eu tenho segurança de votar em Daniel Seio. Uma segunda razão é uma pessoa que leva muito a sério a questão da ética na política. Isso é fundamental nos dias de hoje. Diante de tantas denúncias de corrupção, nós precisamos de ter deputados que tenham um outro referencial de vida, que tenham de fato um referencial ético. E a terceira razão pela qual eu vou votar no Daniel Seio, e gostaria que você também fizesse o mesmo, é porque ele é uma pessoa comprometida com as questões sociais. É alguém que sabe fazer a opção pelos pobres. Por que eu falo que ele é alguém que tem uma história de luta, uma história de vida? Eu conheci o Daniel Seio em 1995. Na época, eu era seminarista e trabalhava na paróquia Nossa Senhora das Graças, na expansão da Samambaia. Dentre as diversas atribuições que eu tinha na paróquia, também estava a pastoral da juventude. E certo dia, o Daniel, como assessor da pastoral da juventude, vai até a paróquia para dar uma formação. Eu achei fantástico. Uma pessoa com qualidade, com conteúdo, com carisma, e que dali começamos a plantar uma amizade, a construir um processo de trabalho juntos. E de onde o Daniel veio? Ele é lá de Colatina, do Espírito Santo. Ele veio de experiências de comunidades eclesiais de base. Ele nasceu em comunidade eclesial de base, cultivou sua vida nas comunidades lá do Espírito Santo e depois começou a trabalhar com a pastoral da juventude. Certa vez, quando a Articulação Nacional da PJ, da Pastoral da Juventude do Brasil, decidem eleger um secretário nacional para trabalhar aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Deixou o cargo dele, o emprego dele, concursado, para vir para Brasília, para ganhar um salário mínimo e assumir essa missão, como primeiro secretário nacional da PJ. Nesse período, ele ajudou a construir, junto com o padre Jorge Boran, a campanha da Fraternidade de 1992. Ele veio para cá em 90 e trabalhou para que em 1992 a campanha da Fraternidade da CNBB fosse o tema da juventude, Juventude Caminho Aberto. Foi a primeira vez que a CNBB colocou essa temática para que fosse trabalhada nas comunidades do Brasil inteiro. Daniel, desse trabalho como secretário nacional da PJ, ficou aqui em Brasília e começou a cultivar relações, continuou com o seu trabalho, continuou com a sua militância, conheceu a Jussara Seio, uma pessoa muito especial com quem casou, e diga-se de passagem, eu tive ocasião de ser uma testemunha qualificada da igreja nesse casamento.
O Daniel Seidel também, nesse período, ele ajudou a trabalhar na vice-governadoria no período do governo Cristóvão Buarque. Eu lembro que havia um anseio de ele ser o administrador de Samambaia, muito jovem. Acabou que ele não foi administrador, mas ficou responsável dentro da vice-governadoria do governo do Distrito Federal a tratar do diálogo do governo com os movimentos sociais. E ajudou em muitas lutas, em muitos processos do diálogo do governo com esses movimentos. O Daniel Seidel também assumiu outras funções na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele trabalhou na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, foi o secretário executivo, inclusive coordenou a campanha de assinaturas pela lei do ficha limpa. Então, quer dizer, ele não é simplesmente um candidato ficha limpa, é alguém que lutou para que tivesse uma lei que hoje impeça de que muitos candidatos corruptos ocupem cargos eletivos. Daniel Seidel também, além de participar da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, tem contribuído ainda hoje nas análises de conjuntura da CNBB. Ele faz parte daquela equipe que ajuda os bispos a prepararem a análise de conjuntura sobre a realidade sociocultural e econômica do Brasil. Daniel Seidel também foi concursado para o Ministério Público. Ele é servidor do Ministério Público e já trabalhou na coordenação do Departamento de Recursos Humanos do Ministério Público e muito querido pelos promotores. Um dia desse encontrei um promotor, ele estava muito contente de saber que um técnico da casa estava como candidato e muito querido pelo povo. Também o Daniel Seidel, recentemente, foi o secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, ou seja, o secretário da SEDEST, que tem justamente a atribuição do governo de se dedicar aos mais pobres, os pobres mais pobres da cidade. E interessante, se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver que o DF foi considerado território livre do analfabetismo e reduziu significativamente a pobreza e a miséria, estando muito próximo de a gente ter superado, segundo os dados estatísticos, a miséria no Distrito Federal. Isso é algo muito importante para a gente saber da experiência administrativa que o Daniel Seidel tem. Mas como é que o Daniel pensou em entrar nas campanhas eletivas? Em 1996, quando a campanha da fraternidade da CNBB tratou de o tema da fraternidade à política, nós, na Pastoral da Juventude, discutimos que era fundamental que tivéssemos um candidato que viesse da PJ, um candidato que viesse das nossas comunidades. Escolhemos que o Daniel seria o melhor candidato para isso. E trabalhamos para que em 1998 ele saísse como candidato a deputado distrital. Para nós foi uma vitória, foram mais de 3.000 votos. Nesse voto feito de reuniões nas casas, sem dinheiro, Daniel desempregado, a Jussara desempregada, e a gente trabalhando de casa em casa, conversando com as pessoas e arrecadamos mais de 3.000 votos. Foi algo especial, principalmente dentro do partido que ele milita, que é o Partido dos Trabalhadores. Daí prosseguimos com isso. Em 2002, também saímos com o Daniel candidato, foram mais de 7.000 votos, ele ficou na segunda suplência, já tínhamos concebido a ideia de mandato popular, mandato coletivo, construído com as bases. Em 2010 o Daniel se lança candidato mais uma vez, só que por conta de vários fatores, entre eles, o Daniel estava na CNBB na época, durante esse quadriênio que antecedeu, ele se distanciou muito desse trabalho mais nas comunidades, porque estava com essa função na CNBB, viajava muito, fazia muitas articulações, e a gente não teve um bom êxito nas eleições. Parecia que ele não sairia mais candidato. Mas agora, em 2010, aliás, depois que o Agnello foi eleito, e a deputada Arlete Sampaio, ele foi convidado a trabalhar no governo para assumir essa secretaria.
e renasce essa esperança de vê-lo na Câmara Legislativa. Por isso eu quero pedir o seu voto para o Daniel Seidel. O número dele é 13113. Não esqueça, 13113. Eu falei também que ele é uma pessoa da questão da ética na política. Muitos candidatos se apresentam na televisão dizendo que são da ética, que são ficha limpa. Pode até ser. O fato é que eu conheço o Daniel e sei que ele é sim um candidato que se postula numa condição séria e responsável com a coisa pública, com a gestão pública, com o serviço público, e ele é sim uma pessoa ética. Eu sou testemunha disso, eu tenho certeza disso. Por quê? Ele é alguém que sabe articular a relação fé e vida, fé e política. Jamais eu imaginaria o Daniel envolvido em algum esquema de corrupção. Isso não passa pela minha cabeça. A outra razão é que ele é uma pessoa comprometida com as questões sociais. Eu já falei que ele, na SEDEST, ajudou a reduzir consideravelmente a pobreza e a miséria. Eu que trabalho com catadores de material reciclável, nunca vi alguém tão dedicado a lutar por uma política de inclusão produtiva para os catadores de material reciclável. E essa luta deve continuar. São mais de 3.800 catadores em situação de exclusão do Distrito Federal e que o Daniel faz uma luta incessante para vê-los em condição digna de trabalho e fora dos lixões. O Daniel Seidel, ele vem de uma experiência pastoral e teológica que está na veia, a dimensão da opção pelos pobres. Então não há como imaginar o mandato do Daniel Seidel sem estar vinculado a um compromisso sério com os empobrecidos do Distrito Federal. E sem dúvida alguém que está comprometido com a questão dos empobrecidos é alguém comprometido com a assistência social, é alguém comprometido com a educação, é alguém comprometido com a saúde, é alguém comprometido com a reforma agrária, é alguém comprometido com políticas justas de habitação, é alguém, de fato, que vai exercer um mandato legislativo a serviço da população de Brasília. Por isso, baseado nessas convicções, eu quero apresentar o Daniel Seidel como uma alternativa para a Câmara Legislativa. Vamos comigo? Vamos votar em Daniel Seidel. 13113. Não esqueça.